Boa noite, amigos. Espero que estejam todos bem. Assim, nós vamos ao nosso evangelho de hoje, que será sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos os chamados e poucos escolhidos, onde Kardec vem nos trazer mais um grande ensinamento de Jesus. Neste capítulo, Kardec nos diz que Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa de núpcias, onde os primeiros convidados são os judeus, a quem Deus deu o conhecimento da lei em primeiro lugar. Portanto, nós podemos ver que o chamado vem há muito tempo, de diversas maneiras. Os profetas convidaram os judeus para seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas muitos deles, assim como os servos da parábola, foram trucidados. E assim o rei, nosso Pai maior, tem enviado sempre mensageiros para despertar o povo para as coisas do Espírito, para a elevação do espírito. Porém, muitos ainda maltratam os seus emissários e deixam de ir ao banquete do Senhor com as mais variadas desculpas. Falta de tempo, outros ainda, completamente presos à matéria, não desejam voar aos céus, alegando que têm imperfeições e que permanecem assim servindo a César, isto é, servindo a matéria. E assim, como muitos, nós não escutamos e não entendemos a lei de Deus, recebida por Moisés, nós permanecemos estacionados, muitos permanecem achando mais cômodo não participar da festa do Senhor, continuando a trucidar, a maltratar os profetas. Desta forma, o povo ficou endurecido, reagindo, até que Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, que não só nos trouxe a mensagem, mas viveu-a. Ele nos convidou ao banquete, porém, como tudo que vai modificar os nossos hábitos nos causa medo, e com medo da palavra do Mestre, os homens tentaram até matá-lo, e mais uma vez reagiram ao chamado do nosso Pai. Porém, a mesa do banquete continua posta. Que frase positiva é essa? Quer dizer, ele continua nos convidando. E novos servos se puseram a congregar mais convidados. Bons e maus, todos recebem o convite. Chegando ao grande dia da festa, a grande hora, o Senhor estará presente aos convidados, os quais fizeram força para se apresentar dignamente vestidos. Porém, para nos apresentarmos nesse banquete, precisamos estar com roupas limpas, isto é, com a alma limpa. Sabemos que toda ação deixará manchas se ela formar na nossa veste espiritual, cujas manchas só clarearão diante de renúncias e atos dignos. Aqui na Terra, quando convidados para uma boda, nos preparamos com belos e perfumados trajes, para sermos admirados. Porém, no mundo espiritual, de nada valem esses trajes caríssimos. Temos que nos apresentar, como diz nas suas mensagens o Lazareno José,
com o corpo espiritual limpo, sem manchas. Lá seremos vistos a olho nu, onde a riqueza não esconde as nossas imperfeições, as nossas manchas. Lá as nossas imperfeições ficarão bem visíveis. O Senhor, então, percebendo que um dos convidados não se encontrava condignamente vestido, isto é, com o perispírito limpo, perguntou: como entraste aqui, não estando revestido com vestes nupciais? E ele simplesmente emudeceu. Nesse trecho da parábola, nós podemos perceber que poucos estavam sem a veste nupcial, o que nos dá esperança de que poucos serão confinados nos planetas em formação, onde após tantos convites recebidos e não aceitos, iríamos viver em sofrimento por não termos desejado vestir a túnica nupcial, ou seja, por não termos desejado purificar o nosso coração. Sabem, a oportunidade de auxiliar o próximo é sempre um teste do compromisso com Jesus, porque entre os muitos chamados para a seara do Evangelho, jamais serão escolhidos aqueles que estendem as mãos, porém sem convicção nenhuma, e facilmente as transformam em punhos para bater. Sabe, as pessoas tentam ajudar um faminto, mas o tortura com recriminações. A pessoa ouve o desabafo do vizinho infeliz, mas não demonstra paciência. Tudo isso, o conhecimento de todos esses dons, conhecendo o Evangelho e desejando seguir os passos de Jesus, não há dúvida que já se encontra o caminho, porém apertado, da transformação moral. Porque nós encontramos a ofensa das pessoas mas nós não perdoamos. Nós encontramos um conflito, pacifique-o, mas tua ajuda ainda pede explicações. Existe a aflição, você procura encorajá-la, mas teu incentivo ainda é exigente. Conhecendo o Evangelho e desejando seguir os passos de Jesus, não há dúvida que já encontras o caminho para essa transformação moral folgado, sem aperto. Contudo, neste percurso árduo, é natural que tenhas vacilações na conquista do bem e dificuldades para superar o egoísmo e o orgulho. Diz André Luiz, nesse momento você está diante da porta estreita da salvação, mas você ainda não tem a chave. Não adianta você fazer de conta que não tem defeito e imaginar que está a caminho do encontro com Jesus, quando você se esquece da renovação íntima. A porta estreita que conduz ao reino de Deus é a nossa transformação moral. Sabe, você é implicante, mas você esconde isso. Você é rancoroso, mas você encobre essa falta. Você é agressivo, você não age, mas pensa.
Você é muito invejoso, mas você finge que não é. Sabe, é orgulhoso, mas disfarça. O Evangelho, então, meus amigos, é o mapa que aponta a direção desse reino de Deus. Esse mapa nos mostra a humildade, dizendo que é a solução, que nem sempre nós conseguimos manter essa humildade. Você sofre porque você conhece os ensinamentos de Jesus, mas não consegue segui-los durante todo o tempo, em todos os lugares. Por exemplo, onde você trabalha, na rua, no seu lar principalmente, onde o amor seria o remédio, mas nem sempre você consegue usá-lo. Onde a caridade é uma certeza que você estaria agindo bem, mas nem sempre você consegue possuí-la. A fé, que é a bênção, mas nem sempre você consegue mantê-la como um amparo para a tua defesa. Portanto, meus amigos, não é sempre que você consegue colocar em prática as lições do Evangelho, mas insista, tente de novo. Não edifique seus ideais sobre uma terra movediça pelos interesses mundanos, mas não, construa sua vida sobre um alicerce firme nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho é uma rocha, é a nossa rocha. Ao lado de muitas coisas que você possui, meu amigo, você tem também razoável conhecimento do Evangelho, mas aí você acha difícil praticá-lo. Sabe, é fácil entender a lição de Jesus. Se você não tem caridade, mesmo o que tem bens e conquistas pessoais lhe serão tirados temporariamente pela lei de causa e efeito, através das vidas sucessivas, das diversas experiências, a fim de que, submetido a todas elas, você vai ter também a experiência da dor e da privação, a fim de que você comece a compreender a importância do amor ao próximo. Não adianta apenas possuir riqueza, inteligência, talento. É preciso ter o essencial ao espírito. A fé te garante a confiança em Deus, mas sem a consciência da renovação íntima, você perde a oportunidade da evolução espiritual. Sabe, meus amigos, aparência não resolve. Conteúdo é o que tem importância. Apresente-se como seguidor do Evangelho, mas não esqueça da tua transformação moral, exemplificando os ensinamentos do Cristo. Nós temos a nossa vida, o que importa nela é toda a aplicação dos ensinamentos de Jesus, é toda a aplicação do que aprendemos no Evangelho, é toda a aplicação do que o Dr. Antônio, nesta casa abençoada, sempre nos lembra. Mas nós fazemos de conta, e como eu disse anteriormente, de conta não vale nada. A tua vida vai ser uma coisa fazer de conta. Mas nós estão chegados os momentos em que nós precisamos ser perfeitos. É chegado aquele momento em que cada um será julgado, será escolhido
pelo seu perispírito, que Jesus vê a olho nu. Quantas vezes nós escutamos parábolas como essa que eu acabei de falar, das bodas, mas nada fazemos para compreendê-las. Precisamos aceitá-las e vivê-las. Precisamos nos tornar pobres de espírito, isto é, simples, para podermos entender tudo isso e podermos passar para um planeta que será bem melhor, onde nós podemos evoluir mais, ajudar mais do que nós estamos fazendo aqui. E assim, meus amigos, eu vou encerrando este evangelho, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui comigo, aos nossos amigos espirituais, que nos incentivam, nos intuem. Sempre eles estão ao nosso lado, principalmente neste momento em que fazemos o Evangelho. Vamos prestar bastante atenção a todos eles e vamos procurar aplicá-lo na nossa vida diária, onde nós estivermos. Se eu conseguir manter a calma, a tranquilidade dentro do meu lar, eu já estarei fazendo um núcleozinho que transmitirá isso para os seus descendentes. E assim nós vamos, cada um ajudando o próximo e ajudando a humanidade. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos passar uma noite tranquila, que nós possamos aprender mais enquanto dormimos nas escolas de André Luiz, se nos for permitida a entrada. Ficamos assim, então, desejando a todos uma noite tranquila, de paz, de harmonia. E que Jesus, como sempre, nos abençoe. Vamos com Deus. Boa noite, amigos. Até o próximo Evangelho, se assim me for permitido.